Haribô, Haribô, todas glórias aos devotos reunidos, porque reunidos formamos uma egrégora poderosa de formas, pensamentos para aprender, captar o sentido das coisas. Hoje eu vou ler um verso do Bhagavad Gita como ele é. Ah, é o verso 19 do capítulo 14, que é bem assim interessante para compreendermos o fato de que somente o espírito é ativo. Então, além dessa energia material, a única coisa que está ativa realmente, transcendentalmente, é o espírito. Então, esse verso ele diz aqui, ó, está no Bhagavad Gita: quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são estes modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo, que é transcendental a todos estes modos, ele então alcança a minha natureza espiritual. Então, esse verso, o Senhor Krishna, ele está dizendo a Arjuna que nós alcançamos a natureza espiritual de Deus quando compreendemos a energia atuante de Deus por trás da ação da energia material. Em verdade, tudo está sendo feito pela suprema personalidade de Deus, a superalma, o Senhor Vishnu, quando estamos aqui nesse assim chamado mundo material. O Senhor Vishnu é Krishna, é uma expansão de Krishna, e a expansão de Krishna não é diferente de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Essa é a compreensão absoluta da vida espiritual. Assim, Krishna está falando que quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são estes modos da natureza, né? Porque esse capítulo é dedicado ao estudo dos três modos da natureza material. E aqui vamos compreender a visão transcendental, vendo, né? Tendo a percepção desses modos da natureza atuando em tudo. De modo que, enquanto eu estou falando aqui, eu compreendo que o espírito, parte integrante de Deus, é o elemento ativo e real por trás de tudo. Agora, o meu corpo, a minha energia material, as minhas emoções, a minha mente, né, os pensamentos, tudo isso é elaborado por esses modos da natureza material que estão mantendo essa personalidade. Então, Krishna, nesse verso, fala que se você consegue compreender a sua posição transcendental como parte dele, então essa é a visão correta. A visão correta. Você vai ver que todas as atividades das outras pessoas, assim, de tudo que está ao seu redor, de alguma maneira é conduzida por algum modo da natureza material, ou uma mistura dos modos. Essa é a maneira de você escapar da influência, né, de Maya. E aí ele fala, e quando você conhece o Senhor Supremo, eu, né, Krishna falando, que é transcendental a todos esses modos, ele então alcança a minha natureza espiritual. Para você alcançar a natureza espiritual de Deus e viver nessa natureza espiritual, você tem que ter a percepção correta e viver naquilo que você é, o espírito. O espírito é uma energia superior e consciente de Deus que está atuando nessa energia inferior chamada material. E aí, quando você começa conscientemente a existir dentro da energia material, com essa compreensão transcendental, Krishna está falando aqui nesse verso que você alcança a natureza espiritual dele. Para você estar vivendo em Deus, você tem que estar vivendo além dos modos da natureza material, além dessa personalidade, desse falso ego, onde você se julga, né, alguém dentro desse contexto. Então vamos ler aqui agora o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui: podemos transcender todas as atividades dos modos da natureza material só por obter a devida compreensão
transmitida pelas almas qualificadas, tá? Então, a alma qualificada é aquela que já está vivendo na posição transcendental. Então, ela pode ver os modos da natureza material agindo, tendo a informação desse capítulo aqui que a gente está lendo esse verso, e você vai ter uma facilidade, né, em saber como se conduzir nesse mundo aqui, na transcendentalidade e observando os 3 modos da natureza material. Você não vai mais ser enganado pela sua personalidade. Compreende? Na verdade, esse é o conhecimento mais importante, né? Quando você entende como, entre aspas, assim, o inimigo, né, a energia material, ela cria as condições para te prender nessa matéria e não deixar você ir para a condição máxima da realização. Então, o Prabhupada está falando aqui, o verdadeiro mestre espiritual é Krishna, naturalmente, né? Deus é a autoridade suprema. E ele está dando este conhecimento espiritual a Arjuna. De modo semelhante, é com aqueles que estão em plena consciência de Krishna que se deve aprender esta ciência das atividades relacionadas com os modos da natureza material. Então, a pessoa que já está consciente de Krishna, vivendo em Deus, entendendo que tudo é a energia de Krishna atuando, então só essa pessoa, dentro aqui do contexto védico, do Bhagavad Gita, é que pode instruir a outra pessoa, porque ele já está rendido a Deus. Porque a pessoa fala assim, eu me rendi a Deus, mas se você não sabe quem é Deus, então para você se render a Deus, você tem que ser um devoto de Krishna, já que Krishna é Deus. E quando você está nessa posição, aí você adquire, né, essa capacidade de falar sobre Deus, falar sobre os modos da natureza material de um modo realizado. Tá? Então, o Prabhupada fala, senão nossa vida seguirá um rumo errado. Tá? Se você caminhar nesse mundo sendo guiado pelos modos da natureza material, por mais que você crie objetivos ou necessidades, você não vai chegar no ponto real da sua existência. Tá? Então, através da instrução transmitida pelo mestre espiritual genuíno, o ser vivo pode conhecer sua posição espiritual, seu corpo material, seus sentidos, seu aprisionamento e sua posição sob o encanto dos modos da natureza material. Temos que ter todo esse conhecimento bem estabelecido através da instrução da Suprema Personalidade de Deus, e automaticamente o mestre espiritual fidedigno, ele apenas repete, né, o que Krishna falou, e aí você consegue caminhar nesse mundo assim completamente livre, sem se perder nesse envolvimento ou na influência dos modos da natureza material. A vida espiritual significa esse autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você se desembaraça das teias desse mundo, né, que te aprisionam e alcança a sua posição espiritual. Tá? Nas garras desses modos, ele fica desamparado, mas quando consegue ver sua verdadeira posição, ele então pode alcançar a plataforma transcendental, pois tem como objetivo a vida espiritual. Todo mundo que objetiva a vida espiritual
tem que chegar nesse ponto de transcender a vida material. Não lutar contra a vida material, transcender. E nesse ponto, então, você alcançou o sucesso de caminhar nesse mundo sem estar preso nas garras dos modos da natureza material, que você vai saber muito bem o que é quando você estudar esse verso aqui, esse capítulo, né? A pessoa é forçada a agir porque está situada numa determinada espécie de corpo conduzida por algum modo específica da natureza material. Então, aquilo que é ação, muitas vezes você tem que agir. Se os modos estão influenciando a vida de todo mundo, então cada pessoa, de acordo com um modo específico, está fazendo uma determinada ação. Compreende? Essa personalidade que você tem, esse corpo material, ele age pelo poder dos 3 modos da natureza material. Tudo nessa energia material é influenciado por esses 3 modos. E você não é esse corpo que está sendo influenciado pelos 3 modos. Você é o espírito, parte integrante de Deus, que passa a observar a ação desse corpo e conduz esse corpo para ficar no modo da bondade, pelo menos, né? Fazendo coisas no modo da bondade. Nós temos esse poder espiritual e daí nós vamos alcançar esse conhecimento, esse entendimento através da prática espiritual e nos situarmos em nossa posição transcendental. Essa é a ideia desse verso para você conseguir escapar da energia material. Tá? Então, Prabhupada continua falando. Enquanto não receber a ajuda de uma autoridade espiritual, ele não poderá compreender em que posição está situado de fato. Então, a pessoa que escapou das garras da natureza material pode ver a sua ação e fala assim, você está sob a ação do modo da ignorância, ou da paixão, ou da bondade. Compreende? Então, a pessoa, o mestre espiritual, o ser iluminado, o ser realizado, dê o nome que você quiser, ele pode ver aonde você está situado, mas você não compreende isso. Então, tem que ter essa ciência de entendimento e seguir a instrução da pessoa que já transcendeu os modos da energia material. Ok? Então, com a associação de um mestre espiritual genuíno, ele pode ver sua verdadeira posição e com essa compreensão pode se fixar em plena consciência de Krishna. Então você vai entender tudo isso, a sua posição. Enquanto você não consegue entender a sua posição, que você é um servo eterno, amoroso de Deus atuando nesse mundo, enquanto você não atingir esse patamar e viver como um servo divino, pode-se dizer que você não vai chegar em nenhum lugar. Então tem que ter esse mestre espiritual, já está vivendo nessa posição, na prática da vida, e ele vai te mostrar, ele vai ser o exemplo, você vai entender o que é uma alma espiritual em ação nesse mundo, que transcende os modos da natureza e que é rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? Um homem em consciência de Krishna não se deixa controlar pelo encanto dos modos da natureza material. Então está ficando bem claro, né, aqui nessas palavras de Prabhupada, que se você atingiu realmente essa consciência de Krishna, nesse sentido realizado, você não se envolve mais com a energia. Ela vai estar acontecendo ao seu corpo material, mas você não se envolve, porque
no final, a consciência é do espírito. E se você está consciente, né, de Krishna, vivendo em Deus, esses modos eles ficam sem influência na sua vida. No Bhagavad Gita mesmo, Krishna diz que ele retira a influência dos modos da natureza, de Maya, né? Krishna é que está controlando tudo. Enquanto você não se rende a Deus, não transcende a sua materialidade, a sua personalidade, você é um escravo do sistema. Então, quando você está com Krishna, ele tira esses modos da natureza, essa influência, esse encanto, né? Como ele fala aqui nessa... Você realmente está encantado, condicionado, hipnotizado. Então ele fala que já se declarou no 7º capítulo que alguém que tenha se rendido a Krishna livra-se das atividades da natureza material. Para quem é capaz de ver tudo no seu devido lugar, a influência da natureza material cessa gradualmente. Então essa é a nossa missão nesse mundo, né, espiritual, é você conseguir ir além da energia de Maya, cuja base são esses 3 modos da natureza material, e por isso você deve estudar esse capítulo aqui, o capítulo 14 do Bhagavad Gita, para ficar com a mente afinada nesse conhecimento dado pela autoridade suprema. E desse modo, gradualmente, você vai elevando, ascensionando a sua energia, transcendendo a sua vida, ou seja, você vai se situando na sua realidade, na verdade que você é, e aí a energia material já não tem mais esse poder de te prender. Então esse verso aqui, o Senhor Krishna quer dizer isso para Arjuna, né? Observa, né? Observa, então eu vou repetir o verso aqui para a gente terminar. Krishna fala: quando alguém vê corretamente que em todas as atividades o único agente que está em ação são estes modos da natureza, e quando conhece o Senhor Supremo, que é transcendental a todos estes modos, ele então alcança minha natureza transcendental. Certo? Na verdade, nós já estamos vivendo na natureza transcendental de Krishna, porque nós somos partes dele. Porém, devido à influência dessa energia material, é como se criasse uma cobertura, nos cegasse, né, para entender que não há dificuldade, você já está em Deus. Mas você tem que ter o conhecimento no qual você observa a ação da energia material para não ser sustentado na personalidade, você fica no espírito. E vai vivendo nesse mundo usando a sua personalidade para servir amorosamente a Deus, né? Ou seja, o nosso corpo vai ser um reflexo do nosso Dharma eterno, porque somos servos eternos de Krishna. E assim a nossa vida segue perfeita até o momento da morte, onde vamos desencarnar, e se ficarmos nessa consciência, que é o que Krishna pede, nós voltamos para o mundo espiritual, o lar original. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula reflexão, né? E meditem nisso. Estudem esse capítulo 14. Acho que é um dos capítulos mais importantes do Bhagavad Gita, porque faz você ver o que é essa energia atuando na sua vida da personalidade do falso ego. Ok? Vamos lá, vamos voltar para o mundo espiritual. Beijo no coração, muita luz. Haribol!